Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar início ao módulo 22, que fala sobre a distribuição da água no nosso planeta e a sua importância para todo e qualquer tipo de vida que está no nosso planeta. O que é a hidrosfera? A hidrosfera é qualquer parte do nosso planeta em que tem água. Acredita-se que a água surgiu no nosso planeta mais ou menos com a sua formação, então há bilhões de anos. Então você tem duas teorias, que a água é uma substância que se formou com a Terra ou no seu interior e ela é expelida através da atividade vulcânica, através dos gases, do vapor de água por conta de todas as erupções vulcânicas que aconteceram no nosso planeta. E aí esse vapor, ele vai se resfriando e volta para a superfície do nosso planeta em forma de chuva durante milhões de anos. Ou então, acredita-se que a água veio junto com os meteoritos na forma de gelo. E eles bombardearam a superfície do nosso planeta, liberando água, né? Esse gelo depois ele vai se derretendo e formando aí tudo que a gente conhece de parte de hidrosfera. Todos os oceanos, rios e lagos que nós conhecemos. Então são essas duas principais teses aí de crença, como tem a água no nosso planeta e como que ela surgiu. Então a hidrosfera, ela é exatamente o conjunto das águas do planeta Terra que formam oceanos, mares, lagos, rios, geleiras, nuvens, vapor de água da atmosfera, os pântanos no subsolo e também os aquíferos, que são os lençóis freáticos. Isso é um bom termo de você grifar aí na apostila, onde está escrito essa definição sobre hidrosfera. A maior parte da água que tem no nosso planeta, nós já sabemos que ocupam os oceanos, que são as águas que a gente chama de água salgada. Então, estão nos oceanos e mares. A água, ela também está no nosso planeta na forma de vapor. Ela dá origem às nuvens e forma a umidade do ar, umidade relativa do ar. E também tem água no estado sólido, que compõe as geleiras, os icebergs e calotas polares. Então, é a água que está no estado solidificado. E aí a gente vê, então, a porcentagem de água doce no nosso planeta, que é a água líquida. Nós temos aí mais ou menos 2,5%. Essa água doce aqui também são as águas subterrâneas e também são as águas aí de rios e lagos e as geleiras. Agora, a água salgada é 97,5%. Aí a quantidade da água com bastante sais. Qual é a diferença da água salgada para a água doce? A água salgada, ela tem maior quantidade de sais minerais dissolvidos do que a água doce. Não quer dizer que a água doce, ela não tem sais. A água doce tem, porém, em menor quantidade com relação à água salgada. O nosso país tem cerca de 12% da água doce disponível no planeta, nos formatos que a gente conhece como rios, lagos e também as águas dos aquíferos que nós possuímos aqui no nosso país. Nós temos essas grandes reservas de água que estão debaixo do solo. Tem os dois principais aquíferos, inclusive não só os principais do Brasil, mas os principais aquíferos do mundo, que a gente tem o aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão, que são esses daqui, ó. O aquífero Guarani, ele vai compreender boa parte do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. E o aquífero Alter do Chão, que pega aqui esses estados do norte do nosso país. Esses aquíferos são grandes bolsões de água que estão abaixo da superfície terrestre, que abrigam água que ela está disponível para o uso. Tá? Então a gente tem uma questão de conservação, inclusive desses aquíferos, para que não se contamine também essa água que está no interior do nosso planeta, que serve também para o nosso consumo. Os ambientes aquáticos aqui no nosso planeta Terra. Na parte superficial dos mares e oceanos, existem diversos organismos que nós chamamos de fitoplâncton. São organismos microscópicos. Esses organismos, eles fazem a fotossíntese. Aqui na imagem tem alguns exemplos de organismos planctônicos que são capazes de liberar oxigênio para a atmosfera e também para o ambiente aquático. Esses organismos, eles são a base da cadeia alimentar desses ambientes a qual eles vivem, que é o ambiente aquático. E sem esses organismos fitoplanctônicos, que podem ser algas,
cianobactérias, que têm a capacidade de fazer a fotossíntese, a gente teria pouco oxigênio disponível no nosso planeta. Então são os principais produtores de oxigênio do ar e eles são capazes, através da atividade fotossintética, de absorver o gás carbônico. A gente sabe que o gás carbônico ele é um gás poluente, ele é um gás que intensifica o efeito estufa. Então é muito importante essa ação desses organismos lá do ambiente aquático que fazem a fotossíntese. Então eles absorvem o gás carbônico, eles conseguem os nutrientes para sua própria subsistência, para sua própria sobrevivência, e em contrapartida eles conseguem liberar oxigênio para a vida no planeta, para todos os seres que respiram, tanto do ambiente aquático quanto do ambiente terrestre. Sem eles não teria vida no nosso planeta. A gente vai falar um pouquinho sobre o ambiente marinho e o ambiente de água doce. O ambiente marinho abriga uma grande variedade de seres vivos, há uma grande biodiversidade, como por exemplo nos recifes de corais. Os recifes de corais eles são ecossistemas de água salgada que tem muitos seres que são até específicos desses lugares, que a gente não encontra em outros locais. Nas praias também existem muita diversidade de vida, muita variedade de vida no ambiente da praia, no ambiente litorâneo. Muitas aves, tartarugas, baleias e outros animais acabam migrando para o litoral com a finalidade de se alimentar e no período de reproduzir. Então são ambientes marinhos importantes para diversas espécies de animais. No mar vivem os peixes que servem de alimento para outros seres vivos, outros animais marinhos, e também para o ser humano. Então a gente tem um monte de seres vivos envolvidos nesse ambiente tão importante e tão diverso de vida no nosso planeta. Aqui uma imagem, com a diversidade de vidas que nós encontramos em um recife de coral. Então vários animais, muitas algas, tem organismos microscópicos que nós não conseguimos enxergar. A gente pode ver que o formato dos corais faz com que os peixes possam se esconder, possam esconder os seus ovos no período de reprodução. Então há uma grande diversidade para esse ambiente marinho também. Agora, o ambiente de água doce. Ele é formado pela água que vai se acumular onde? Nos continentes. Quais são os ambientes de água doce? São os rios, os lagos, os córregos, as geleiras e as águas subterrâneas, como a Pro mostrou, que são os aquíferos. Vários biomas brasileiros, por exemplo, Pantanal, Cerrado, a Caatinga, a Amazônia, eles são ricos em biodiversidade graças à presença de água doce nesse local. Porque se não fosse a água nesses biomas, nesses locais, ficaria difícil a dispersão de animais, vegetais. Então, quando a gente fala de biodiversidade, não é só de animais, nós estamos falando também de vegetais, porque também faz parte da cadeia alimentar os vegetais. Então, a gente tem uma grande diversidade de espécies, aí tanto de fauna e flora, graças à presença aí de rios, graças à presença de lagos, lagoas, para que se tenha água para o consumo desses seres vivos. Então, olha uma imagem aérea de uma parte do Pantanal, O Pantanal ele é uma região em que parte do ano fica alagada por conta da intensa quantidade de volume de chuva. E em outro momento do ano, o que seca, porque o solo ele vai absorver essa água. Mas em outros locais, a gente tem a formação dessas lagoas naturais, Isso propicia o desenvolvimento de vegetais, de vários animais, épocas de reprodução de vários anfíbios, de serpentes. Então, a biodiversidade nesse bioma, que é o Pantanal, aqui como exemplo, ela é grande justamente por conta da água doce presente nesse ambiente. O que são os recursos hídricos? Recursos hídricos, gente, são toda a água que está na superfície ou no subsolo que estão disponíveis para o uso, que pode ser para o nosso uso direto ou uso indireto, para o nosso consumo, para o consumo dos animais, para eles saciarem a sede, para nós cozinharmos, para as indústrias produzirem diversos produtos. Todos esses são considerados recursos hídricos. Então, o que é recurso hídrico, professor? É a água
que ela está aí disponível para que nós usemos, os animais, a indústria, né, a irrigação na agricultura, para que aquela água que nós temos acesso, a água doce do nosso planeta, água potável. Quais são as funções da água? Como eu já dei alguns exemplos, mas existem outros exemplos, como por exemplo, os rios, eles servem para a construção de barragens para que se tenha usinas hidrelétricas. A maior parte da água doce, né, do nosso planeta está no estado sólido, nas geleiras e nas calotas polares. Então, elas não estão disponíveis como recurso hídrico. Então, a água mesmo dos recursos hídricos disponíveis são aquelas de rios, de lagoas, né, de lagos. São essas as águas que nós podemos utilizar, e também dos aquíferos que estão no subsolo. Agora, a água doce que está no estado sólido, nas geleiras, nós não temos como usar, como acessar. Então, olha o exemplo aqui de uso da água doce de recurso hídrico disponível no nosso planeta. Então, é um recurso natural para que se tenha essa construção de uma barragem, e a força da água ela vai trazer para nós na usina hidrelétrica, depois traz para nós o que? A energia elétrica. Então é um recurso hídrico, um recurso que vem para nós de maneira indireta, mas vem através da eletricidade. Mas a gente também poderia usar o rio para pescar, para nos alimentarmos desse peixe, né? Essa água também pode ir para a estação de tratamento para chegar para nós consumirmos, para a gente cozinhar, para a gente tomar banho. Tá? Então são recursos hídricos, toda a água que está disponível para uso, tanto superficial quanto as que estão no subsolo, lá nos aquíferos. A quantidade de água existente no nosso planeta, ela é constante por conta do ciclo da água. E é por isso que a gente fala que a água é um recurso natural renovável, porque é um recurso que está sempre se renovando a sua quantidade no planeta, através do ciclo hidrológico, ou que a gente chama de ciclo da água. Então, olha só, a água aqui de um recurso hídrico, que pode ser o mar, pode ser o rio, né, pode ser uma lagoa, ela vai evaporar devido aí ao calor, ela evapora, e esse vapor de água, ele sobe para as camadas mais geladas da atmosfera. Lá em cima, ela condensa, ou seja, é mais geladinho, então ela vai precipitar voltando para a superfície em forma de chuva, em forma de neve ou em forma de granizo. Aí ela retorna para a superfície, ela infiltra no solo, né? Ela infiltra aqui em vários locais, ela vai ser utilizada pelos seres vivos para que absorva essa água para fazer a fotossíntese, né? Ela vai ser utilizada aí pelas plantas e pelos animais. E também vai preencher aqui no mar, e lá nas camadas mais internas da superfície aqui do solo, vai preencher os lençóis freáticos, né? Os aquíferos, que a gente chama de água subterrânea. Depois essa água, ela vai continuar esse ciclo de evaporação, precipitação, e retoma e infiltra aí no solo. Mas tem também a água retornando para esse ciclo através da transpiração das plantas, através da transpiração e também da excreção dos animais. Também essa água retorna ao ciclo hidrológico, precipita e volta, depois transpira, precipita e volta. Por isso que a quantidade de água, né, disponível, ela vai sempre se renovando ao longo aí do tempo passando, ao longo dos anos. A água, o ciclo dela é contínuo. A água, nós todos sabemos que ela é essencial para a vida, para qualquer tipo de ser vivo. Várias substâncias elas são necessárias para que a nossa célula funcione, porém, nada funcionaria na ausência de água. Então, tudo dá certo para nós devido à presença de água. Porque a água, ela tem, dentre muitas coisas que a água ela proporciona, ela tem uma característica primordial, que é de ser solvente universal. Ela dissolve muitas substâncias, só não dissolve óleos e gorduras. O resto, ela dissolve praticamente tudo. E isso é muito importante, porque as substâncias no nosso organismo, elas precisam ser dissolvidas, elas precisam ser transportadas na presença de água. Então, todo e qualquer ser vivo precisa de uma quantidade mínima de água para seu metabolismo funcionar,
para sobreviver. Nós utilizamos a água doce de diversas maneiras. Não só para que a gente mantenha o nosso corpo funcionando, mas para outras coisas também. Por exemplo, a atividade humana, né? O ser humano, a atividade que mais usa água, que mais gasta água desses recursos hídricos disponíveis para nós, é a irrigação. Ou seja, é lá na agricultura usar a água para molhar, né? Para regar os vegetais. Então é uma atividade que gasta muitos e muitos litros de água. A segunda atividade aí que mais gasta a água são as atividades que a gente tem em casa, no comércio, nas escolas, nos hospitais, em diversas instituições, tanto para higiene, quanto para consumo, para tomar, beber água, quanto para limpeza de todos os locais da nossa casa, limpeza aí dos espaços públicos, limpeza do hospital, enfim. São essas atividades, né, do nosso cotidiano é a segunda que gasta mais. E o terceiro lugar dos mais gastões aí são as atividades industriais, como uma máquina que está funcionando há muito tempo e ela fica muito quente, usa água para dar uma resfriada nessa máquina para ela não queimar. A água também ela é usada nas indústrias para dissolver substâncias, para produzir muitos produtos. Tudo vai água no processo. E alguma etapa de produção nas indústrias de qualquer produto vai água. Entre muitas outras utilidades da água também para limpeza, enfim, para tudo. A água, então, ela tem várias maneiras dela ser utilizadas aí. Sem contar que a água também é utilizada para navegação, né? Como nos oceanos. A água é utilizada para alguns motores a vapor. E diversas aplicações, então, dessa substância tão essencial para a vida. Por ela ser tão importante, por ela ser tão eficaz nas suas proporções, né, que a gente tem para a nossa vida, quanto para as coisas do dia a dia, nós precisamos manter a qualidade da água. Porque todos os ecossistemas, tanto terrestre quanto aquático, depende de uma boa qualidade da água. Porque se a água não estiver de boa qualidade, ela pode prejudicar todo o ciclo de uma cadeia alimentar. Ela pode contaminar e intoxicar diversos seres vivos. Então, a água que nós utilizamos no dia a dia, ela precisa ser tratada, justamente para que não se tenha substâncias prejudiciais à saúde, nem micro-organismos que possam causar doenças. Quando a água ela tem substâncias e seres vivos ou micro-organismos que causam algum problema de saúde, a água ela é chamada de água contaminada. Então, é uma água que ela pode contaminar, ela pode ter um vírus, uma bactéria que causa doença em algum ser vivo. Então, ela é água contaminada. A água poluída, quando ela tem algumas partículas poluentes, quando ela tem material tóxico ou excesso de muitos micro-organismos, então ela também está poluída. Por exemplo, existem algumas algas que elas são usadas para tratamento de esgoto. Mas se essas algas elas se reproduzem de uma forma tão exagerada, ela pode ser considerada ali então uma água poluída, né? A água ela está com muitas partículas, muitos resíduos de algum material que alguma indústria lançou. Ela é uma água poluída, tá bom? Então tem essas diferenças de água contaminada e água poluída. Hoje, a principal poluição dos recursos hídricos, que é da água que pode vir para nós usarmos, ela está associada principalmente ao esgoto doméstico ou esgoto de indústrias que são lançadas no rio. Também a água ela vem sendo contaminada com o uso de fertilizantes químicos de forma exagerada, porque esses fertilizantes eles infiltram. Esses fertilizantes que utilizam na agricultura possuem muitos metais pesados, possuem muitas substâncias tóxicas. E quando elas infiltram no solo, depois a água da chuva também infiltra no solo, essa água acaba contaminando os aquíferos. Pelo uso de pesticidas e também por vazamento de várias substâncias tóxicas nos oceanos, como acontece com o esgoto, né, que é lançado nos oceanos, como por exemplo o vazamento de um navio petroleiro, né, isso daí pode contaminar. Não é uma coisa da atualidade a poluição desses recursos hídricos, isso vem acontecendo ao longo dos anos, infelizmente.
Mas antes, as próprias bactérias, alguns micro-organismos eram utilizados para limpar esses resíduos, esses nutrientes a mais que estavam nos recursos hídricos. Mas hoje eles não dão conta devido ao excesso, devido ao crescimento da população e também de jogar de forma inadequada os resíduos em ambientes impróprios, nesses ecossistemas tão importantes que estão sofrendo com tanta poluição. Então, o governo, ele deve ter o compromisso de fornecer à população o quê? Água potável. E também de despoluir as águas utilizadas nas atividades diárias. Então, todos os governos de todos os países, de todas as nações, devem levar para toda a sua população água boa para uso. Água decente para ser usado, para as pessoas cozinharem, para as pessoas se higienizarem. Isso é uma questão de saúde, isso é uma questão de qualidade de vida. O tratamento da água para o consumo tanto do homem quanto dos animais, mandar o lixo, os lixos que nós produzimos em casa, para o local correto e tratar o esgoto, que é exatamente a água depois que nós usamos, por exemplo, a água da descarga, a água depois do banho, são procedimentos que o governo ele deve garantir para toda a população. E todas essas medidas a gente chama de saneamento básico. Então, o saneamento básico ele deve atingir a toda a nossa população. Nós sabemos que o nosso país ele é enorme e nem todo mundo recebe saneamento básico. Nem todo mundo tem acesso à água tratada. Nem todo mundo tem acesso à coleta de lixo e muito menos tratamento de esgoto. Isso acaba proliferando doenças, né, e trazendo aí muitos danos para a saúde da população. Faz parte do saneamento básico, tratamento de esgoto. O que é o esgoto? É toda a água que foi utilizada nas residências, nas escolas, no comércio, nos hospitais, nas clínicas, nas indústrias. Toda a água que foi utilizada, ela vira esgoto, que a gente chama de água servida. Então, no nosso país, apenas 45% da água usada no nosso país passa por tratamento. E o restante, 55% dessa água usada, são despejados diretamente na natureza sem ser tratado. Então, o esgoto, para ele ir para os rios, para os recursos hídricos, ele precisa passar por tratamento, porque senão ele vai levar muitos resíduos, né? As pessoas, elas ficam doentes, elas usam o vaso, elas tomam banho. Essa água precisa passar para o tratamento, porque senão isso daí vai chegar nos oceanos sem tratamento, vai chegar nos rios sem tratamento e vai contaminar muitas espécies e também contaminar o ser humano. Então, a gente vê que a gente tem menos tratamento de esgoto do que locais aí que não tem tratamento de esgoto. 55% do nosso lixo hídrico, né, do nosso esgoto, é lançado sem ser tratado no ambiente. Uma alternativa para um local que não tem encanamento do esgoto, né, para as extrações de tratamento é o quê? As pessoas elas constroem o que se chama de fossa séptica. Fossas profundas onde elas vão armazenar os resíduos que não poluem o ambiente. Ainda assim, é só uma ideia, né, uma sugestão, mas ela acaba contaminando também o solo e se ela não for construída de maneira adequada, ela pode também escoar, né, a água da chuva. Então, tem um método certo de construção dessas fossas sépticas. Outro mecanismo que está presente no saneamento básico é o tratamento da água. O tratamento da água é o tratamento da água antes dela vir para nós consumirmos. Então, envolve a retirada da água doce do recurso hídrico de algum rio próximo à cidade. Então, vai ter a despoluição e a descontaminação dessa água para que ela seja própria para o nosso uso. Então, a gente tem várias etapas nas estações de tratamento, mas nem sempre é 100% eficiente a descontaminação. Algumas substâncias tóxicas, elas acabam não sendo removidas durante o processo aí de tratamento de água nas estações de tratamento. Então, a pessoa que descarta o medicamento em local indevido, né, fertilizantes químicos ficam ali. Então, é necessário a gente ter a consciência, né, da questão da coleta seletiva, da coleta de resíduos ser feita de maneira adequada. Então, os governantes precisam colocar a coleta do lixo em todas as cidades para que as pessoas não descartem inadequadamente essas substâncias. E também
isso faz parte do tratamento da água, porque senão, mesmo que passe pela estação de tratamento, algumas substâncias, alguns resíduos acabam passando despercebido e acabam contaminando uma população de uma cidade, por exemplo. Além disso, contamos, né, com o consumo consciente de cada cidadão para que a água ela possa ser uma água de qualidade, para que a água ela esteja sempre aí no seu ciclo contínuo e que essa água dos aquíferos e de rios elas continuem sendo boas, continuem sendo águas que nós podemos usar aí para consumir, porque se a gente poluir, se a gente contaminar, fica muito mais difícil ter acesso à água tratada, água boa para o uso. Aqui tem uma imagem com a representação das etapas, né, da estação de tratamento de água. Então a água ela vem de um ambiente represado de um rio, ela é captada e vai passar por diversos processos de filtração. Ela vai passar por esse processo de decantação, que aqui vai ter a separação de substâncias que não é líquida, né, que são sólidos. Ainda ela vai passar por mais processos de filtração na areia, no cascalho. E só no final de todas essas etapas de filtração e de tirar esses resíduos aqui, é que ela vai receber o cloro para matar micro-organismos e o flúor. E depois ela vai, então, para as caixas d'água e ser distribuídas para as residências, enfim, para o uso do consumidor final. Então, são etapas bem importantes, né, que nós precisamos estar atentos com relação à água que nós recebemos para uso em nossas casas. Tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, escreve aí pra Pro. Um beijo!